Capítulo 19, no qual Tstu faz uma última descoberta. As histórias nunca param onde a gente imagina. Vocês pensavam talvez que tudo já estivesse dito e que já conhecessem Tstu muito bem, pois fiquem sabendo que nunca conhecemos ninguém completamente. Nossos melhores amigos reservam sempre surpresas. É claro que Tstu já não fazia mistério a respeito do polegar verde. Ao contrário, falava-se muito disso. E Tstu se tornara um menino célebre, não só em Miraflores, mas no mundo inteiro. A fábrica ia a mil maravilhas. As 9 chaminés estavam cobertas, até em cima, de trepadeiras e flores exuberantes. As oficinas recendiam aos mais raros perfumes. Fabricavam-se tapetes de flores para o chão das casas e tapeçarias para substituir as cortinas e o papel de parede. Os jardins eram despachados em vagões. O senhor papai tinha até recebido uma encomenda de tapa-arranha-céu, porque as pessoas que viviam nos apartamentos eram frequentemente, ao que se dizia, tomadas de uma espécie de febre, que as levava a se jogarem pela janela do 130º andar. Vivendo tão distantes da terra, é compreensível que não se sentissem muito normais, e julgava-se que as flores faziam passar aquelas vertigens. Bigode tornara-se o grande conselheiro das culturas. Tstu não cessava de aperfeiçoar sua arte. Agora ele inventava flores. Chegara a criar a rosa azul, de que cada pétala parecia um pedaço do céu, e fora bem-sucedido em 2 novas raridades de girassol, o girassol nascente, cor de aurora, e o girassol poente, entre púrpura e cobre. Quando acabava, ia brincar no jardim com a menina que havia sarado. Ginástico só comia do melhor trevo branco. Então, está contente agora? Disse um dia o pônei a Tstu. Sim, estou muito contente, respondeu Tstu. Você não se aborrece? De modo algum. Não sente vontade de nos deixar? Vai ficar conosco? Mas é claro, por que essas perguntas engraçadas? Uma ideia. O que é que você quer dizer? Já não acabou a minha história? Perguntou Tstu. Vamos ver, disse o pônei, pondo-se a roer seus trevos. Daí a algumas manhãs, uma notícia correu pela casa que brilha, deixando todos muito tristes. O jardineiro Bigode não despertara. Bigode resolveu descansar para sempre, explicou Dona Mamãe a Tstu. Posso ir vê-lo dormir? Não, não pode. Você não pode mais vê-lo. Partiu para uma viagem longa, muito longa, e nunca mais voltará. Tstu não compreendia direito. Não se viaja de olhos fechados, pensou ele. Se está dormindo, podia ter me dado boa noite. E se partiu, podia ter me dito adeus. Isto não está nada claro. Estão me escondendo alguma coisa. E foi sondar a cozinheira Amélia. Coitado do Bigode, está no céu. Agora é mais feliz do que nós, disse Amélia. Se é feliz, por que dizer que é coitado? Se é coitado, como poderá ser feliz? Perguntava-se Tstu. Carolo tinha ainda uma outra opinião. Segundo ele, Bigode estava debaixo da terra, no cemitério. Era muita contradição. Debaixo da terra ou no céu? Era preciso decidir. O jardineiro não podia estar por toda parte ao mesmo tempo. Tstu foi ao encontro de Ginástico. Eu sei, disse o pônei. Bigode morreu. Ginástico dizia sempre a verdade. Era um de seus princípios. Morreu? Exclamou Tstu. Mas não houve guerra. Não é preciso haver guerra para morrer, respondeu o pônei. A guerra é apenas uma ajudante da morte. Bigode morreu porque era muito velho. Toda a vida termina assim. Tstu teve a impressão de que o sol perdia o seu brilho. O prado se tornava escuro e o ar difícil de respirar. São os sinais de um incômodo que as pessoas grandes pensam que só elas sentem, mas que as pessoinhas da idade de Tstu sentem também, e que se chama desgosto. Tstu envolveu com seus braços o pescoço do pônei e pôs-se a chorar na sua crina. Chora, Tstu, chora, dizia Ginástico. É preciso. As pessoas grandes não querem chorar e fazem mal, porque as lágrimas gelam dentro delas e o coração fica duro. Mas Tstu era um menino diferente, que não se dobrava em face da desgraça, antes de lhe pôr o dedo em cima. Enxugou suas lágrimas e pôs um pouco de ordem em suas ideias. No céu ou embaixo da terra, repetia ele. Resolveu ir ver de perto. No dia seguinte, após o almoço, saiu do jardim e correu até o cemitério, um pouco no flanco da colina. Um cemitério bonito, cheio de árvores e nada triste.
Parecem chamas da noite a brilhar durante o dia, pensou Tstu ao passar pelos ciprestes negros. Viu um jardineiro de costa varrendo uma leia. Sentiu de repente uma louca esperança. Mas o jardineiro virou-se. Era um simples jardineiro de cemitério, sem a menor semelhança com o que Tstu procurava. Por favor, o senhor sabe onde está o senhor Bigode? Perguntou-lhe Tstu. Terceira leia à direita, respondeu o jardineiro, sem interromper o trabalho. Então é aqui mesmo, concluiu Tstu. Seguiu a direção indicada, caminhou entre as sepulturas e deteve-se diante da última, novinha em folha. Na lápide de pedra, lia-se essa inscrição, composta pelo professor. Aqui jaz Mestre Bigode, jardineiro dos melhores, uma lágrima por ele, que foi amigo das flores. E Tstu pôs mãos à obra. Bigode não poderá resistir a uma peônia. Sentirá vontade de conversar com ela, pensava Tstu. Enterrou o polegar no chão e esperou alguns instantes. A peônia brotou do solo. Subiu, desabrochou e inclinou a cabeça, pesada como um repolho, por sobre a inscrição da lápide. Ele fez surgirem jacintos, cravos, lilazes, mimosas e angélicas. A sepultura, em poucos minutos, viu-se cercada de um bosque, mas continuou sepultura. Talvez uma flor que ele não tenha conhecido, pensou ainda Tstu. Mesmo quando a gente está muito cansado, a curiosidade atrai. Mas a morte zomba dos enigmas. Ela é que os propõe. Uma hora inteira Tstu lançou mão das mais férteis fantasias para fabricar plantas jamais sonhadas. Inventou assim a flor borboleta, com 2 pistilos em forma de antenas e 2 pétalas estendidas que se agitavam à menor brisa. Tudo em vão. Quando foi embora, de mão suja, cabeça cheia, deixava atrás de si a mais surpreendente sepultura que se tenha visto num cemitério. Mas Bigode não respondera. Tstu atravessou o prado em busca de ginástico. Você já sabe ginástico? Sim, eu sei, respondeu o pônei. Você descobriu que a morte é o único mal contra o qual as flores nada podem. E como o pônei era um moralista, acrescentou. É por isso que os homens são muito tolos ao procurarem se prejudicar uns aos outros, como fazem constantemente. Tstu, de nariz para cima, olhava as nuvens e refletia. Capítulo 20, no qual ficamos sabendo, finalmente, quem era Tstu. Ela o preocupava havia vários dias. Exigia todos os seus cuidados. Era só nela que ele pensava. Ela quem? A escada. Tstu está construindo uma escada, diziam em Miraflores. Mas era só o que sabiam. Uma escada para ser colocada onde? Para quê? Por que uma escada e não uma torre ou uma bandeira de flores? Tstu desconversava. Tenho vontade de fazer uma escada, só isso. Escolher o local, bem no centro do prado. Uma escada, geralmente, é trabalho de carpinteiro. Mas Tstu não pretendia usar madeira cortada. Começara por meter o polegar na terra, bem fundo, em 2 pontos bem distantes um do outro, mais ou menos a distância de seus braços bem abertos. É preciso que as raízes desta escada sejam bastante fortes, explicava ao pônei, que acompanhava os trabalhos com grande interesse. 2 árvores se ergueram, 2 belas árvores esguias de ramos espessos. Em menos de uma semana, tinham atingido 30 metros. Cada manhã, Tstu, fiel aos ensinamentos de Bigode, dirigia-lhes um breve discurso. O método deu o melhor resultado. As árvores eram de rara qualidade. O tronco, em sua elegância, lembrava o eucalipto, mas com a dureza do jacarandá. As folhas eram recortadas como as da palmeira, e os frutos brotavam verticalmente, em pequenos cones, como pinhas do pinheiro. Mas, quando as árvores passaram dos 60 metros, as folhas de parreira deram lugar a espinhos azulados e apareceram botões de veludo. Carolo disse então que as árvores eram de uma espécie muito comum no seu país e que as chamavam sorveira. Isso? Sorveira? Protestou a cozinheira Amélia. Não vê que está dando agora cachos brancos e perfumados? Garanto que são abrunheiros, que conheço muito bem, pois as flores servem para doce. Mas nem Amélia nem Carolo estavam errados ou certos. Cada um via, naquelas árvores, a sua árvore predileta. Eram árvores sem nome. Em breve mediam mais de 100 metros. Nos dias de neblina, já não se via mais onde acabavam. Mas, dirão vocês, 2 árvores, por mais alta que sejam, jamais serão uma escada.
Foi então que surgiu a glicínia. Uma glicínia diferente, híbrida, fortemente cruzada com o lúpulo. Apresentava ainda a particularidade de crescer na horizontal entre os dois troncos. Apoiava-se solidamente num deles, dava um salto, atingia o outro, contornava-o 3 vezes, fazia um nó com sua própria haste, subia um pouco mais e repetia a proeza em sentido inverso. Assim se construíam os degraus da escada. O espetáculo foi quando essa glicínia, de uma vez só, se cobriu de flores. Parecia correr do céu uma cascata cor-de-malva. Se Bigode está mesmo lá em cima, como insistem em dizer, segredou Tistú ao ginástico, aproveitará esta escada para descer. Nem que seja um pouquinho. Você fica pondo coisas na cabeça, respondeu o pônei. É que eu sofro por não poder vê-lo e por não saber, respondeu Tistú. A escada continuava a crescer. Fotografaram-no para os jornais em cores que escreviam a seu respeito. A escada de Miraflores, ex-Mirapólvora, é a 8ª maravilha do mundo. Se a gente perguntasse aos leitores quais eram as 7 primeiras, ficariam bem atrapalhados para responder. Faça a pergunta a seus pais, para ver uma coisa. Mas tudo isso não fez Bigode descer. Vou esperar ainda 3 manhãs, decidiu Tistú. Em seguida, sei o que me resta fazer. Chegou a 3ª manhã. A lua se deitara e o sol não levantara ainda, e as estrelas estavam caindo de sono quando Tistú saiu da cama. Não era mais noite, mas o dia não chegara ainda. Tistú vestia sua longa camisola branca. Onde é que foram parar meus chinelos? Perguntou a si mesmo. Encontrou um debaixo da cama e o outro em cima da cômoda. Deixou-se escorregar pelo corrimão, saiu pé ante pé e chegou até a escada, no meio do prado. Ginástico também estava lá. Tinha o pelo triste, a orelha caída, a crina emaranhada. Que é isso? Você já está de pé? Perguntou-lhe Tistú. Não entrei ontem à noite na cavalariça, respondeu o pônei. Confesso que passei a noite inteira tentando roer o pé dessas árvores, mas a madeira é dura demais. Meus dentes não conseguiram. Você quis então derrubar minha bela escada? Exclamou Tistú. Por que, ginástico? Para impedir que eu suba? Foi, disse o pônei. Gotas de orvalho começaram a cintilar na relva, e ao mesmo tempo Tistú viu 2 lágrimas nos olhos do pônei. É preciso prestar muita atenção quando os cavalos choram. É sempre por uma coisa importante. Mas vamos, ginástico, não soluce desse jeito, senão você vai acordar todo mundo. Por que é que você se preocupa? Você bem sabe que eu não sinto vertigens. Eu vou só subir e descer, já estarei de volta quando Carlos se levantar. Mas Ginástico continuava chorando. Ah, bem que eu sabia que isso ia acontecer, repetia ele. Eu trarei uma estrelinha para você, disse Tistú para consolá-lo. Até logo, Ginástico. Adeus, disse o pônei. Ele viu Tistú escalar os degraus e acompanhou sua ascensão. Tistú ia subindo no mesmo ritmo, leve e ligeiro. Dentro em pouco, sua camisola de dormir parecia menor que um lenço. Ginástico espichava o pescoço. Tistú diminuía, já era menor que uma bola, que uma ervilha, que uma cabeça de alfinete, que um grão de poeira. Quando se tornou invisível, Ginástico afastou-se tristemente e foi roer a relva do prado, embora não sentisse fome. Mas Tistú, de sua escada, via ainda a terra. Olha só, disse consigo mesmo, os prados são azuis. Deteve-se um instante. Daquelas alturas, tudo muda. A casa que brilha brilhava ainda mais, num minúsculo reflexo de diamante. O vento se metia pela camisola de Tistú e a enchia com seu sopro. Vou segurar bem forte, e prosseguiu a escalada. Mas, em vez de se complicar, sua ascensão se tornava cada vez mais fácil. O vento acalmara. Tudo que fora barulho ou ruído se tornava silêncio. O sol faiscava como um fogo gigantesco, mas sem queimar. A terra não era mais que uma sombra, mais que nada. Tistú não percebeu logo que já não havia escada. Somente deu por isso quando verificou que perdera seus caros chinelos e tinha os pés descalços. Já não havia escada e ele continuava a subir, sem dificuldade, sem fadiga. Uma grande asa branca o roçou. Que engraçado, pensou ele, uma asa sem pássaro. E de repente, ele entrou numa enorme nuvem, alva, sedosa, macia, onde já não enxergava mais nada. Essa nuvem lembrava Tistú alguma coisa, uma coisa tão branca e tão suave.
Sim, os bigodes do bigode, 1000, milhões de vezes maior. Tistu subia por uma barba imensa, como uma floresta. Ouviu então uma voz parecida com a de Bigode, mas imensamente mais forte, mais grave e mais profunda. E ouviu essa voz dizer: "Ah, você está aqui!" E ele desapareceu para sempre naquele mundo invisível, do qual até as pessoas que escrevem histórias não sabem coisa alguma. No entanto, para que o Sr. Papai e Dona Mamãe e todos os que o amavam não ficassem preocupados, Tistu, pela última vez, mandou notícias suas por intermédio de Ginástico. Esse pônei, como já dissemos, sabia muita coisa. Assim que perdera Tistu de vista, pusera-se a roer a relva do prado. E não estava com fome, mas roía, apressava-se. Roía de um modo curioso, como se quisesse fazer um desenho ou seguir um traçado. E à medida que ia roendo, no lugar da relva roída, punham-se a brotar botões de ouro, bem juntinhos e espessos. Logo que acabou, foi descansar. Quando os moradores da Casa que Brilha saíram pela manhã, a chamar Tistu por todos os cantos, viram no meio do prado 2 chinelinhos e uma frase escrita com belas letras douradas. Tistu era um anjo. Essa história que acabei de contar do Menino do Dedo Verde foi escrita em 1957 pelo francês Maurice Druon. E essa é a história do Tistu, o Menino do Dedo Verde. Eu espero que você tenha gostado desse livro, tanto quanto eu gosto dele. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. Plante comigo! Ajude a semear o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da No!